Olá, galera. Olha só, novidade, tá? Vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos para fazer um simuladozinho, para a gente nivelar vocês aí, observar os pontos de aprendizagem, né, as competências até onde vocês estão indo, atingindo, tá bom? Eu escolhi aqui para essa primeira aula antítese, prosopopeia e paradoxo, que são figuras de linguagem, tá bom? Olha só, eu também escolhi poema, né, estrofe, verso, esquema de rima, escanção, né? Hoje vamos atrelar a essa parte, lembrando que as figuras de linguagem também são conhecidas como estilo, figuras de retórica, né? Que na verdade elas fogem um pouco do português padrão, da linguagem culta, e elas são utilizadas mais, assim, para o autor enfatizar ou querer passar uma ideia, né? E nesse passar de ideia ele pode usar um estilo e provocar nesse estilo, né, uma reflexão sobre o que ele está querendo passar. Então a gente usa frequentemente as figuras de linguagem, tá? Então serve como estratégia, tá vendo aí, ó? Estratégia do autor, né, para dar mais expressividade ao seu texto, né? São assim consideradas quando seguem a norma culta da ortografia, ao contrário, são chamadas de vícios de linguagem. Como eu falei para vocês, é o contrário, né? Antítese. Antítese, anti, contrário. Então, emprego de termos com sentido oposto, né? Tipo assim, Amanda estuda todo dia e não passa no concurso. Mas não passa no concurso. Ou seja, como é que ela estuda tanto e não passa? Não é meio contrário isso, né? Olha, não sou alegre nem triste. Como assim? Se você não é nem alegre, então é triste. Se você não é triste, então é alegre. Ficou meio contrário, mas sou poeta. Bom, poeta pode, né, gente? É a expressividade da língua poética. Vamos lá. A antítese ainda, né, consiste no uso de palavras, expressões ou ideias, lembre-se, palavra, expressões ou ideias que se opõem, que são contrárias. Olha esse soneto aqui de Vinícius. Vinícius fez soneto de separação e tem o soneto de fidelidade de Camões, né? Olha aqui. Soneto de separação. De repente, do sorriso fez-se o pranto. Como assim? Eu estava rindo e acabou chorando? Nós estamos falando de separação, né? Estava tudo bem, ficou tudo mal. Vamos lá. De repente, do sorriso fez-se o pranto, silenciou e branco como a bruma, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o pranto. Ora, 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 da boca unida, a espuma se dispersa, né? Vai, se vai. Então, unida e separação. Então, dá duas coisas ao contrário. Riso e pranto, que é choro, e unidas e separadas aqui, que se dispersa, tá bom? Nesse soneto, vemos claramente a antítese por trás da temática da separação amorosa. Se não fosse esse tema, né, separação, a gente poderia até não considerar tanto pelo menos esses dois aqui, ó, esses dois elementos aqui, para poder ver se dava uma antítese. O que antes era riso trouxe lágrimas, tá vendo? Prantos, com a separação. A boca unida pelo beijo no amor, né? Se separam com a espuma que se espalha e se dissolve. A oposição do sentimento, né? Sentimentos e ato forma claramente a antítese, tá bom? Vamos para paradoxo. Né? Paradoxal, né? É aquela questão de parecer ser contrário, né, mas está inserido. Olha só. Paradoxo é a presença de elementos que se anulam numa frase. Um elemento anula outro, trazendo à tona uma situação que foge da lógica. Agora vamos para o soneto de fidelidade de Camões, né? E veja só. A pessoa fala bem assim: quem estava na festa? Ela disse: estava ninguém. Ué, então na festa não tinha ninguém? Ou só ninguém estava lá?
Entenderam? Que é meio estranho assim, ó. O não e o nunca. Eu nunca gostei de, é, sei lá, agora não me vem a construção. Vamos lá. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Opa, dói e não sente. É um contentamento descontente. Como assim? É a dor que desatina sem doer. Olha, aqui não está comparando. Tem que prestar atenção direitinho que não é comparação. E sim, um desfaz o outro. Ferida que dói não se sente. Então não dói. Tipo assim, é contentamento ou descontentamento. Veja que é um pouco diferente da antítese, tá? Um não exclui o outro. Está acontecendo as duas coisas aqui, tá? Aqui não. Não estou sentindo a dor, né? Descontente. Na verdade é uma alegria que não me contenta e desatina sem doer. É dor que desatina sem doer, ou seja, aparece, está lá e não dói. Assim é o amor, né, gente? A situação do paradoxo aqui é clara. Os elementos marcados se anulam, trazendo uma série de questionamentos. Como pode uma ferida, algo que causa dor física, não ser sentida, né? Como o contentamento que causa felicidade pode ser descontentamento, tristeza. Como a dor pode não doer? Vemos claramente a fuga da lógica. Não tem lógica isso, né? Então, veja, de novo, ó. Paradoxo é a aproximação de ideias contrárias, aproximação uma com a outra. Já é outro conceito, tá vendo? Ó? Já estou cheio de me sentir vazio. É aquela música de Flávio Leandro que diz assim: dinheiro pouco que eu tenho é muito e sou feliz assim. Ou seja, ele tem muito pouco dinheiro, assim, tipo assim, trocados, né? Eu tô cheio de trocados aqui em casa, meus bolsos estão cheios de pouco dinheiro. Olha que coisa louca, né? Mas é isso, é a quantidade, não é a quantidade que tem muito valor, então é a quantidade de pouco valor. É um paradoxo isso, né? Que coisa louca, professor. Agora que eu estou entendendo que pelo livro eu não entendi bem aquela coisa toda. Então, ó, paradoxo é um modo de expressar que encontra a margem do doxa, né? Mas então se torna necessário definir doxa. Doxa pode ser explicado como a opinião de toda a gente, o conhecimento do senso comum, que toda a gente conhece, né? Nós sabemos das coisas da vida, né? E paradoxo, ou seja, para esse conhecimento, ou seja, para já é o contrário habitual e logo um paradoxo é a expressão de um raciocínio que não segue a lógica, né? Por isso que este para é o contrário, né? O contrário da lógica que todo mundo conhece, né? Do doxa. A lógica do senso comum, de todos conhecer, né? Há vários tipos de paradoxo. Entre os mais famosos, encontramos aquele que foi formado pelo grego Epimênides. Todos os cretenses são mentirosos. Essa aqui é uma frase. Cretenses, veja. Como Epimênides era cretense, construiu-se em um paradoxo. Se a afirmação é correta, Epimênides, por ser cretense, está mentindo. Se Epimênides está mentindo, a afirmação, entretanto, deveria ser falsa. Este paradoxo e o outro de Macedônio, isso aí, ó, pessoal, fizeram esses conceitos bem. Macedônio Fernandes. Neste mundo falta tanta coisa que, se faltasse mais uma, não havia lugar para ela. Olha que coisa louca, parece aquele cheio que a gente falou anteriormente. Não se pode classificar nem como falso, nem como verdadeiro, né? Nem uma coisa nem outra, né? Então, assim, esses dois exemplos aqui do grego são alguns conceitos já construídos no passado, tá? Sobre essa questão paradoxal, tá bom? Personificação ou prosopopeia, tá bom? Tanto faz uma coisa ou outra, né? Prosopopeia, acho que vocês já estudaram lá no passado, né? A gente pega, por exemplo, uma luz que me guia,
Uma luz que me guia é você dar sentido às coisas inanimadas, né? Dar outro sentido animado, ou seja, como fosse personificado. É, as paredes têm ouvidos. Não, parede não tem ouvidos. Quem tem ouvido é ser humano. Mas eu coloquei uma atribuição humana em uma coisa inanimada, ou seja, uma coisa que não tem vida. Tá bom? Fechou? A personificação, também chamada de prosopopeia, consiste na atribuição, tá vendo? De características humanas, como sentimentos, linguagem humana e ação humana, as coisas que não são humanas, né? Olha só, Congresso Internacional do Medo. Do medo? Quem sente medo, né? Congresso, né? Quem sente medo é pessoa. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, cantaremos o medo que estiliza os braços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Assim, apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Carlos Drummond de Andrade. Nesse exemplo, o medo, ou seja, uma sensação humana, é transformado em pai e companheiro. Algo que só é atribuído ao ser humano, né? Ser pai, ser companheiro, coisa humana e não de um sentimento, né? Então, olha só, no trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Opa! Dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Parece um certo tipo de político por aí. A figura de linguagem presente é chamada de quê? Não está dando contrariedade aqui, ó. Uma coisa contrária. Como é que a gente muda o mínimo para poder mandar o máximo, né? Então, uma antítese. Ok? Fechou? Choram as rosas, choram em vão, o inútil de tristes águas. Ó, primeiro, tem até aquela música lá de Bruno Marrone, né? Choram as rosas. Rosas. Aqui, ó, as ondas. Não choram as ondas, né? Muito menos em vão. E as águas não ficam tristes. Vamos lá. As rosas choram as ondas. Assinale a alternativa correta. Bom, eu estou dando aqui choro. Choro é uma ação humana. E eu estou dando para ondas, para águas. Então, qual é a correta aqui? Ó? Assinale a alternativa correta, né? Quanto às figuras presentes, respectivamente. Não, tira isso respectivamente, que não está aqui. Nos trechos também não. Só no trecho. Não, que é a adaptação aqui, viu, gente? E não é acima, é abaixo. Abaixo, né? E etc. Tá bom? Vamos lá. Qual é? Anacoluto, sinédoc, eufemismo, metomínia ou prosopopeia. A gente viu aqui que prosopopeia é uma personificação de coisas que não é humana. Então, é a resposta prosopopeia. Ok? Unifei. Era 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos. Quem é que estava abrindo os olhos? O cortiço? Deixa eu explicar o que é cortiço, nesse caso aqui. Cortiço é uma vila, é um amontoado de barracos, tá bom? Que as pessoas se aglomeraram com aquela questão do êxodo rural, que ia tudo para a cidade grande para poder trabalhar, tentar a vida boa, vida nova. E acabaram, tipo, em casa de papelão, né? Barracos e tal. E também tinha algumas pessoas de mais condição que exploravam esse povo com aluguéis e aglomeravam esse tipo de pessoas. Um vão que era para uma família, ele dividia em dois, em três, para poder alugar, né? E aglomerar mais pessoas. E assim, hoje a gente vê favelas, né? Casas em cima sobre casas, né? Tudo amontoado ali, tá? As condições hoje em dia e com essa pandemia aí que está mais complicado ainda, né? Vamos dar uma atençãozinha aí para as favelas. Se vocês acharem aí vaquinhas ou campanhas que ajudem esse povo, vamos ajudar a gente, tá? Você está numa situação melhor, então, por favor, se puder, né?
Então era 5 da manhã, o cortiço acordava. Não, ninguém, quem acorda é ser humano, não é vila, não é, né, cortiço. Abrindo, não os olhos, né? Então, assim, é de Luiz Azevedo, O Cortiço. Quem nunca leu, leia. É muito bom essa leitura. Faz a gente até se situar um pouco na situação. A figura de linguagem que é explícita, que se explícita em cortiço acordava, é conhecida como o quê? Onomatopeia? Aqueles sons? Não. Metonímia? Não, também não. Está inserido, né? Comparação? Não. Não faz comparação a nada, né? E gradação? Também não. Nada a ver. Personificação? Sim. É uma prosopopeia. Uma personificação. Personificou o cortiço como se fosse um ser humano acordando. Né? A prosopopeia, figura que se observa no verso: sinto o canto da noite na boca do vento. Ocorre em. Qual é a frase aqui que ocorre uma prosopopeia? Sinto o canto da noite na boca do vento. Primeiro, boca do vento, né? Ocorre aonde aqui, ó? Aí você vai ver uma frase que está feito uma animação aí de um ser inanimado. Como essa frase se colocou, tá bom? A vida é uma ópera. Aqui é uma comparação. Não, quase uma comparação. E uma grande ópera. Sim, uma comparação mesmo. Vida com ópera, né? Ao cabo tão bem chamado por Camões, por Termentório, os portugueses apelidaram de Boa Esperança. Não. Aqui não entra nenhuma dessa questão aí animada. Eu quero beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. Não, nada a ver, não tem personificação aqui de quê? De nada, né? Ação humana, normal, na flor silvestre, sim. Flor silvestre quer dizer da selva, né? Flor intocável, normal. A felicidade é como uma pluma, aqui é uma comparação, né? E então, vamos lá, uma talhada de melancia com seus alegres caroços. Alegres é ser humano, caroço não fica alegre, né? Tá bom? Isso quer dizer que tinha muitos, né? Muitos caroços dentro dessa melancia e tal. Então, a prosopopeia é a última frase, tá bom? Aqui uma questão do Dandilho. Estou cego e vejo. Estou cego e vejo. Carlos Drummond de Andrade. A comparação, antítese ou paradoxo? Não parece contrário, como fosse uma antítese, mas esse aqui está inserindo as duas coisas, tá? Então aí faz o que? Um paradoxo, ok? Se fosse aqui, eu estou cego, mas vejo, aí seria uma antítese, que aí é uma coisa contrária, né? Mas esse mas aí já ajudaria. Aqui no caso está adicionando, então o mas é contrário, né? É uma contradição, tá bom? Então paradoxo porque insere o contrário dentro do mesmo sentido, ou seja, ou então naquele outro sentido lá. Um termo exclui outro, né? Se é cego e vejo, então excluiu a questão cego, né? O termo cego, tá bom? Escreva à frente das frases de acordo com o tipo de figura de linguagem. Olha, antítese, prosopopeia, paradoxo. Fácil. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Bobos é o contrário de esperto. Uma antítese. Estou rindo para não chorar. Outra antítese. Está acontecendo uma coisa só aqui, uma não está excluindo a outra, tá? O sol beijava o alto das montanhas. No sol não beija ninguém. Quem beija é ser humano. Prosopopeia, né? Mas que seja infinito enquanto dure. Que seja infinito enquanto dure esse amor. Que dure para sempre, né? De Vinícius de Moraes, também do mesmo soneto lá. Vamos lá. Como é que é infinito se ele vai acabar enquanto durar? Veja que está excluindo um termo que dure, né, infinito. Se dura, então não é infinito. Um termo cancela o outro, tá bom? Gente, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Se cuidem. Vou passar uma atividadezinha aí básica para a gente testar
e volte o vídeo várias vezes, anote, faça pergunta. Estou disponível no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Qualquer coisa, volte às nossas aulas aí no canal, dê o seu like, compartilhe, mostre aí para a galera aí a aula do professor da nossa escola desse ano, né, dessa situação. E a gente se vê, né, lá no grupo para tirar dúvida, tá bom? Se empenhe um pouco, estamos perto já de terminar o ano, então dê um pouco mais de gás que a gente vai chegar lá, amém? Então, obrigado, valeu por você estar aqui e até a próxima.